Graça e paz, meus amados irmãos. Que noite abençoada, não é verdade? É ou não é? Que susto que eu levei. Achei que não estava sendo uma noite abençoada. Boa noite para você que nos acompanha aí na sua rede social. Saiba que essa igreja se importa com você. Também é verdade, né, meus irmãos? E você é muito bem-vindo se puder fazer uma visita aqui à Primeira Igreja Batista em Morada Nova, uma igreja missionária que ama Jesus e porque ama Jesus, ama as pessoas. Eu digo isso com muita convicção porque eu sei que é a pura e simples verdade. Se não fosse verdade, eu não diria, porque o nosso papel como mensageiros da parte de Deus é pregar a verdade, nada além da verdade. Para mim é uma honra estar aqui com os irmãos. Quero agradecer de todo o coração esse privilégio que o pastor João, em nome de toda a igreja, me dá de estar aqui com a minha esposa, mais um casal de amigos, um casal de irmãos em Cristo, de poder cultuar ao Senhor com os irmãos e ver, meus irmãos, como Deus é muito, muito, muito bom na nossa vida. Quem não sabe a bondade de Deus é porque não presta atenção, não está vivendo, está passando pela vida, porque quem presta atenção poderá com certeza constatar como nosso Deus é bom. Ele é muito bom. Pai, nós te louvamos porque o Senhor, além de bom, manifesta a sua bondade na nossa vida diariamente. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por teu imenso amor por nós, te agradecemos porque o Senhor se importa, Deus, com cada detalhe da nossa vida. Por isso, nessa noite, neste santo lugar, nós nos reunimos para te cultuar, te adorar e te agradecer. Proclamar, ó Deus, a tua boa mensagem de salvação, única, santa e verdadeira mensagem de salvação em Cristo Jesus. Por isso pedimos que ao teu Espírito Santo venha, meu Senhor, abrir o nosso entendimento, a nossa mente, abrir, ó Deus, a nossa alma para acolher as verdades espirituais da tua palavra e transformar as nossas vidas. Obrigado por este culto, obrigado, ó Deus, por cada dedicação que aqui foi feita. Dedicação de vida, de família, de tempo, de recursos, de dons e de talentos. Nós dedicamos ao Senhor na esperança de que o Senhor receba com alegria as nossas simples, mas sinceras ofertas. Abre, ó Deus, o nosso coração, para que não venhamos, ó Deus, endurecê-lo, mas venhamos transformá-lo, ó Deus, pelo lavar regenerador do teu Espírito. Que seja a tua palavra, Deus, a encontrar guarida na nossa alma. Perdoa, Deus, as vezes que duvidamos da tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, as vezes que nós não damos ouvidos à tua palavra. Perdoa, Deus, as vezes que negligenciamos a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, ilumine o nosso caminho no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é o nosso culto missionário de encerramento da campanha mobilizadora de missões estaduais. E temos então um grande desafio: continuar a defender o nosso chamado. O chamado não é apenas pelo mês de maio, julho e agosto. O nosso chamado não é apenas momentâneo. O nosso chamado vai além de uma campanha de mobilização. O nosso chamado vai além de uma contribuição financeira. O nosso chamado, meus irmãos, precisa ser compreendido de acordo com aquilo que Deus revela. E Deus revela que o seu chamado para nós não se trata apenas de coisas a serem feitas. O chamado de Deus para nós é algo muito maior do que atividades realizadas. Realizamos peças, realizamos eventos, realizamos muitas coisas. Mas o nosso chamado, o chamado que Deus tem para nós, é algo exclusivo, específico do propósito de Deus. Ou seja, Deus tem um propósito e o seu chamado não é fora desse propósito. Deus tem um propósito e o seu chamado a nós é cumprir o seu propósito. E por isso então Pedro, e eu quero convidar os irmãos a abrirem 1 Pedro no capítulo 2,
Pedro, ao escrever essa carta, tenta de todas as formas lembrar a cada um de nós de que a nossa vida precisa de propósito, de que a nossa vida tem uma razão de ser, de que a nossa vida não é simplesmente o fruto de um acaso. Todos aqueles que pressupõem ou predispõem-se a crer em Cristo precisam ter convicção de que a sua vida é fruto de um plano perfeito de Deus. Você não é obra do acaso. O acaso não existe no universo criado por Deus. Todo o universo criado por Deus, tudo criado por Deus, foi calculado e planejado nos mínimos detalhes. O plano de Deus é o melhor a ser seguido, é o melhor a ser buscado. E quem encontra-se com Cristo descobre essa maravilhosa verdade. Deus me criou e tem um propósito para a minha vida. E Ele me chama a cumprir esse propósito. Deus me criou. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui para a glória de Deus. Deus me criou. Ele não me criou por acaso. Ele quer se relacionar comigo. Todo ser que se encontra com Cristo é desafiado a ter a sua vida transformada. Todo ser que se encontra com Cristo é desafiado a ter a sua vida transformada. E eu tenho convicção disso. E eu creio que a igreja sabe disso. E nós não podemos esquecer disso. Deus nos criou. E tudo que Ele fez tem um propósito claro e específico, que é glorificá-lo. Não porque Ele é egoísta, mas glorificá-lo porque Ele sabe o que faz. E tudo que Ele faz é muito bom. Tudo que Ele faz é o melhor. Você acredita nisso? Mas eu pedi para os irmãos abrirem um texto. Qual é o texto? 1 Pedro capítulo 2. E Pedro não está aí por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Então lembre-se, não existem acasos. Você não está acompanhando esse culto pela sua mídia social por acaso. 1 Pedro, então, vai nos ensinar que não existem acasos. Existem propósitos de Deus, pré-concebidos por Deus, cumpridos em Cristo Jesus, na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. E Pedro, meus irmãos, então, ele trata disso claramente no capítulo 1, quando ele diz que pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus, que revela o propósito de Deus, permanecerá para sempre. As folhas, a erva, cresce e murcha e morre. O homem, o ser humano, é como a flor da erva. Murcha a erva, cai essa sua flor, mas aqueles que creem na palavra de Deus permanecem para sempre. E esta palavra é que foi evangelizada, esta palavra que tem sido pregada, esta palavra que revela o propósito de Deus. E aí ele adentra no capítulo 2, e eu queria então ler com os irmãos o versículo 21, que é o texto referência da nossa campanha missionária, que diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. E aí, a primeira pergunta que veio à minha mente ao ler esse texto foi: chamados para quê? Se você ler o texto, por favor, filho, você pode colocar aí? Cabra bom. O texto, meus amados irmãos, ele sugere, se você pegar esse versículo apenas, ele sugere que a resposta é a afirmação seguinte: Cristo deixou o exemplo. Então você pode aplicar dizendo assim: o meu chamado é seguir o exemplo de Jesus. Ou então o meu chamado é seguir os passos de Jesus. Você pode entender, se você ler apenas esse versículo, que para isso eu fui chamado.
Cristo sofreu no meu lugar, então eu fui chamado para ser livre. E deixa Jesus lá no meu lugar. Você pode entender esse texto acreditando que o seu chamado é nada mais, nada menos do que ter Cristo como alguém que pagou os teus pecados. Não, Jesus pagou os meus pecados. E esse é o meu chamado. O chamado de Jesus para mim é ter os meus pecados perdoados. Ele sofreu no meu lugar. São muitas as possibilidades. Porém, todavia, nenhum versículo, nenhuma palavra, nenhum verbo, nada na Escritura é por acaso. Então é preciso entender que tudo tem um propósito, logo tudo tem uma aplicação plena, completa. E aí não dá para nós deduzirmos qual é o nosso chamado apenas lendo o versículo 21. Pois o versículo 21, ele começa com porquanto, ou porquê, ou para isto. E todo estudioso de português, que não é o meu caso, mas como pregador preciso estudar, sabe que nenhuma aplicação linguística se inicia necessariamente com essa forma que o versículo 21 aplica. Se você lê, então, você percebe que Pedro está desenvolvendo um argumento. E ele para esse argumento e diz, portanto, ou porquanto. E aí nós precisamos, então, o pastor aqui já é uma conjunção adversativa. Eu queria pular essa parte, pastor, mas tudo bem. O pastor é um bom professor. Mas eu preciso que você entenda isso, que Pedro está conversando com você, não apenas no versículo 21. Porque tem pessoas que fazem isso com a Bíblia. Eles vão para a Bíblia e ficam lá procurando aquela parte que ela acha interessante para ela. E ela diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, posso todas as coisas. O quê? Quem lhe fortalece? Como lhe fortalece? Quando lhe fortalece? E para que te fortalece? Então não basta só colocar na geladeira, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se for o cão que te fortalece a fazer o que não presta? E aí tem gente que pega lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará o quê, por quê, como que ele é seu pastor? Então a Bíblia, meus irmãos, não são partes isoladas, como algumas pessoas querem que seja. Pedro está escrevendo uma carta que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 5, e ele tem uma palavra objetiva, ele tem um propósito, que não foi porque ele quis, não foi por causa da vontade dele, não é porque ele era um cara metido a sabido, não. Pedro escreveu esse livro porque o próprio Deus o incumbiu da missão de pastorear, de orientar e de mostrar o seu propósito. Então Pedro, meus amados irmãos, ao escrever esse livro, ele tem como alvo principal encorajar os irmãos a serem cristãos verdadeiros. E aí eu pergunto para você, o que significa ser um cristão verdadeiro? Então Pedro trabalha o ser. Ele fala de ética, ele fala de moral, ele fala, meus irmãos, de diversos assuntos relacionados a quem somos. Ele fala de família, ele fala de autoridade, ele fala da congregação, ele fala do reino do céu e fala da nossa luta contra as trevas. Tudo isso aqui. Então, se você, durante essa campanha inteira de missões, ficou preocupado apenas com o versículo 21, nessa noite eu quero desafiar você a ler o livro de 1 Pedro. Foi para isso que você foi chamado. Porque se fosse para ser chamado para ler apenas o 21, Pedro não tinha escrito 5 capítulos, ele tinha escrito apenas o versículo 21 e você botar na sua geladeira. Então, missionário, qual é o meu chamado? Ah, meu querido, não é para mim que você tem que perguntar qual é o seu chamado. O meu papel aqui nessa noite é dizer que você tem um chamado e você precisa descobrir rapidamente qual é, para você não correr o risco de ser omisso. Porque se Deus está lhe chamando e se Deus lhe chamou, não foi por acaso. Ele tem um propósito e você, querendo ou não, vai se cumprir o propósito de Deus. O bom de você cumprir obedecendo é que você é bem-aventurado.
O ruim é de você desobedecer é que você vai ser muito quebrado. Porque é inútil lutar contra Deus. Pedro, no capítulo 2, ele diz que nós, os crentes em Cristo Jesus, porque tem descrentes, tem incrédulos, nem todo mundo acredita em Jesus, e às vezes a gente tem essa ideia de que todo mundo acredita em Jesus, que todo mundo é de Deus. Isso não é verdade. O diabo tem muitos filhos neste mundo. Agora você entende que você é filho de Deus? Entende isso? Então você é uma casa espiritual, construído, planejado para a glória de Deus em Cristo Jesus. Onde Cristo Jesus não é apenas o arquiteto, ele é o fundamento e o sustento. Onde Cristo é a pedra principal e ele deve ser a coluna de sustentação. Ah, meus irmãos, Pedro vai argumentar conosco de que Jesus está construindo um reino, Jesus está realizando uma obra da qual nós fazemos parte. E no capítulo 2, ele vai dizer claramente para nós, no versículo 10, que nós não éramos povo de Deus, mas por causa de Cristo, pelo propósito de Deus, pela graça de Deus, que nada acontece por acaso, Deus planejou que nos tornássemos seus filhos, seu povo. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas em Cristo alcançamos misericórdia. E aí no versículo 11 ele diz: amados irmãos, eu queria que você acompanhasse por gentileza. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 11. Amados irmãos, exorto-vos, como peregrinos, como viajantes, como forasteiros, como pessoas que não são da terra, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro tem em mente que é impossível ser de Cristo sem estar lutando uma guerra espiritual. Pedro entende, meus irmãos, que nada acontece por acaso, inclusive as coisas ruins. Mas as coisas ruins não são necessariamente o que Deus quer para nós. Geralmente é o contrário, as coisas ruins é o que Deus não quer, mas que nós precisamos enfrentar. E aí ele apela, ele exorta esses irmãos, ele encoraja esses irmãos a se abster das paixões da carne, porque as paixões da carne é que fazem guerra contra a alma. Eu poderia dizer nessa noite que somos chamados a lutar contra as paixões carnais, sim ou não? Poderia. Mas Pedro diz o seguinte, no versículo 18: servos, sejam submissos com temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também aquele senhor, aquele patrão que é perverso. Sejam submissos, sejam obedientes. No versículo 16, ele diz, meus amados irmãos, que nós somos livres e não devemos usar essa liberdade como pretexto para fazer o mal, mas que precisamos viver como servos de Deus. De maneira que, se você observar o capítulo 2, ele aponta para a nossa vida espiritual em Cristo, como raça eleita, como povo de Deus, e que para isso precisamos entender que estamos sendo chamados a lutar diariamente contra as paixões carnais. Que o nosso comportamento reflita o que somos como filhos de Deus. E ele vai então falar das autoridades no versículo 14, por exemplo, e dizer para nós no versículo 15 que é a vontade de Deus que nós pratiquemos o bem.
Então eu poderia dizer aqui também que nós somos chamados a manter uma conduta exemplar, a respeitar as autoridades e que nós somos chamados para fazer o bem. Eu poderia. Mas eu poderia também dizer aqui que nós somos chamados a usar da liberdade que Deus nos deu para ter uma vida condizente à vida de um servo de Deus. Eu posso dizer aqui que o nosso chamado, no versículo 17, é tratar todos com honra e amar os irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Eu poderia aqui dizer que o nosso chamado é sermos submissos com temor aos nossos patrões e aqueles que têm alguma autoridade sobre nós. Não apenas os bons, mas também os maus. Mas antes de qualquer coisa, o apóstolo Pedro lembra a cada um de nós no versículo 20, de que nós precisamos, meus irmãos, entender que não existe glória nenhuma em fazer aquilo que é nossa obrigação. Que não existe nenhuma glória em nós. Pedro exorta cada um de nós a entender que o nosso chamado não é sermos bons para nós mesmos, mas sermos bons aos olhos de Deus. Esse é o chamado. Pode ser esse chamado. Ou talvez eu poderia dizer que o chamado de Deus para nós é ser ovelhas do bom pastor Jesus. Eu posso dizer isso? Sim. No versículo 25, Pedro diz: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, mas agora vocês se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Sim, talvez o chamado de Deus seja esse para você. Ou talvez sejam todos esses chamados. Porque a preocupação aqui muito clara de Pedro, exortar aos irmãos que as suas vidas precisam estar de acordo com o bom propósito de Deus em Cristo Jesus. E eu preciso então fazer essa pergunta para você: como vai a sua vida hoje? Se você for perguntado, se eu chegasse para você agora aí, onde você está sentado ou sentada, você jovem, moça, rapaz, menino, menina, homem, mulher, se eu chegasse para você e perguntasse, sua vida hoje, você tem consciência de que você está buscando ou está dentro da vontade de Deus, o que você responderia? A Bíblia fala de um homem chamado Jó, onde 4 amigos, não entendendo o que ele estava sofrendo, o desafiaram. Jó, reflita, Jó. Jó, pare um pouco para pensar, Jó. Jó, você está sofrendo. E Deus não quer você sofrendo, Jó. Então você tem pecados escondidos que você precisa procurar, Jó. E Jó, ele argumenta o que, meus irmãos? Se eu tenho pecado, que Deus me mostre agora. Porque Deus conhece o meu coração que eu não quero pecar. Deus conhece o meu coração que eu não queria pecar, mas até o momento eu não sei qual pecado. E o que isso tem a ver conosco? É que o chamado de Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Jó, para Moisés, o chamado de Deus para Josué, o chamado de Deus para Davi, o chamado de Deus para você, não é diferente. O chamado de Deus é um só para toda e qualquer pessoa. O que talvez mude é como Ele vai guiar você no cumprimento do seu chamado. Mas nunca haverá um chamado de Deus para você, se você não tiver um encontro com Jesus, porque o encontro com Jesus é o chamado de Deus para que a sua vida seja transformada. Observe que Pedro, meus irmãos, ele não está falando a incrédulos, ele está falando com você que crê em Jesus. Ele diz: meus irmãos, nós somos povo de Deus. Nós não éramos. Por Cristo somos. Vocês não tinham misericórdia e agora vocês têm. Pedro não escreveu essa carta, meus irmãos, dizendo assim: você que está no mundo bebendo e fumando, se prostituindo. Agora pergunto, existe um chamado para quem está no mundo bebendo, se prostituindo, mentindo, enganando, adulterando, etc e tal? Sim.
Mas esse chamado não muda quando você entra na igreja. Qual é o chamado de Deus para quem está no mundo? É o mesmo chamado de Deus para você que está na igreja. Que como peregrinos e forasteiros na terra, se abstenham das paixões carnais, que lutam contra a nossa alma. O chamado de Deus para o perdido que está nas drogas é: vinde a mim e eu libertarei você e transformarei a sua vida. E qual é o chamado de Deus para você que está aqui nessa noite? É que você que veio a mim, não esqueça que sem mim você não pode viver. Mudou o chamado? Não. Porque assim como uma pessoa religiosa, idólatra, precisa de Jesus para ser salvo e viver, quem está dentro da igreja também. Mas missionário, eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui salvo. Foi salvo. E como que você tem uma vida então que não luta contra as paixões carnais? Como que você tem uma vida então que não busca agradar a Deus em tudo? Como que você pode ter uma vida então como se Deus não existisse? É incompatível isso. É incompatível. Como que Cristo me chama para ser salvo e eu vivo como perdido? Como que Deus me chama para ser luz e eu vivo na escuridão? Como que Cristo me chama para a verdade e eu vivo mentira? Como que Cristo me chama para o perdão dos meus pecados e eu vivo angustiado com medo do inferno? Como que Cristo me chama para louvá-lo, agradá-lo, servi-lo, amá-lo e eu vivo como se ele não fosse um nada? O chamado de Deus para nós, meus irmãos, vai além de salvação, vai além de boas práticas, vai além de boas condutas, vai além de religiosidade. O chamado de Deus para nós é Cristo Jesus. O chamado de Deus é: olhem para o meu filho, assim como eu levantei a serpente no deserto, eu vou levantar ele, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para aquele que nele crê, seja salvo. Para aquele que nele crê, pareça com ele. Esse é o nosso chamado, meus irmãos, parecermos com Cristo. E Cristo foi filho de Deus. Deus está chamando você para ser um filho de Deus. Cristo foi obediente ao Pai. O chamado dele para nós é ser obediente ao Pai. Cristo foi fiel. O chamado de Deus é que sejamos fiéis. Cristo entregou sua vida. O chamado de Deus é para que a gente entregue nossa vida. Cristo em tudo glorificou o Pai. O chamado de Deus é que em tudo glorifiquemos o Pai. Cristo, meus amados irmãos, foi santo. O chamado de Deus é para que sejamos santos. Cristo é a luz do mundo. O chamado de Deus para nós é que sejamos luz do mundo. O chamado de Deus para nós é Cristo. Vivendo o meu chamado, o que significa isso? Que eu vivo por Cristo, para Cristo, como Cristo. E Cristo sabe que eu estou longe, mas eu quero seguir os seus passos. Qual é o meu chamado? Meu chamado é ser missionário, porque Cristo foi missionário. O meu chamado é amar a minha esposa, porque Cristo ama a igreja. O meu chamado é acolher as criancinhas e abençoá-las, porque Cristo acolheu as criancinhas e amou-as. O meu chamado é dar de graça o que eu recebi de graça, porque Cristo se doou para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Qual é o seu chamado? O seu chamado é Cristo, meu querido. O seu chamado é Cristo de braços abertos dizendo: vinde a mim. O chamado de Deus é: venha. E venha, cadê o irmão Denis, que eu sei que também que ele é muito estudioso. Pastor João voltou. Pastor João, venha é uma conjugação do verbo vir, né? Vir. Venha, vem de vir, não é? A igreja também é aprendizado, eu estou aqui para aprender. Não é vir? O verbo vir? Os favoráveis digam amém para os universitários. Venha, vem do verbo vir. É vir, tem que vir. Quem não veio, venha. É vir. Aqui, ó. A pergunta de 1 milhão.
Então vir. Muito bem, pastor. Eu tenho que vir mais vezes a Morada Nova. Quem vem a PIB de Morada Nova sai daqui abençoado em todas as áreas. Amém? Quem não sabe ler aprende, quem não sabe ser marido aprende, aqui nós aprende. Porque aqui só quem sabe tudo é Jesus. Mas preste atenção. Deus chama você para vir. Porque Ele quer que você seja. Que é do verbo ser. Aí quando você pega vir, ser, e inverte, e junta, o que é que dá? Tem um menino ali inteligente chamado Neto. Servir. Você precisa vir para ser transformado, ser mudado, ser amado, ser capacitado. E aí quando Ele transforma o seu ser, Ele inverte e diz, agora vá. Servir. Como que você é chamado para servir e não serve? Eu quero servir. E quem quer servir, diga amém. Servir. Missionário, o versículo 21 que você disse que não explica tudo. É que no versículo 21, Pedro dá o maior dos argumentos que ele poderia. De que se Deus quer transformar a nossa vida, de que se Deus quer nos amar, provar que nos ama, se Deus quer que nós sejamos seu povo, não tem outro argumento que Pedro poderia usar senão o próprio Cristo. Porque servir a Deus, meus irmãos, atender o chamado de Deus, meus irmãos, requer de nós renúncia. E eu quero então encerrar essa reflexão nessa noite com essa palavra. Você precisa vir para ser o que Deus quer, ser o que Deus planejou para você. E o que Deus planejou para você é o melhor. Deus quer que você seja feliz, amém? Deus quer que você seja transformado, amém? Deus quer que você seja pacífico, amém? Deus quer. E por que isso não é realidade de muitas vidas? Porque muitas vidas não entenderam que precisam se render a Cristo. Pedro diz, meus irmãos, que se alguém sofrer, se alguém ficar triste, injustamente, fazendo a vontade de Deus, suporte com alegria, porque ainda que você sofra e se entristeça, o que Deus preparou para sermos é infinitamente maior e melhor do que o sofremos. Os irmãos a quem Pedro estava escrevendo originalmente essa carta, estavam passando por muitas perseguições, muitas provações, muitas lutas. Alguns deles perderam filhos, parentes, simplesmente porque decidiram buscar a Deus, simplesmente porque se converteram a Cristo. E muitos estavam desanimando, entristecidos, dizendo, como que Deus me ama e eu sofro tanto? Como que Deus me ama, tem um propósito para mim, me chamou para segui-lo e eu estou aqui com fome? Como que Deus me chama para eu ser salvo e eu vivo como um escravo, como um condenado? Eles não entendiam. Como que eu agora aceitei Jesus e meu marido me deixa? Como que agora eu aceitei Jesus e minha mulher quer me abandonar? Como que agora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, a minha vida virou um inferno? Eu não entendo. Então Pedro chega e diz, meus irmãos, vocês foram chamados não só para ser abençoados por Cristo, mas para sofrer com Ele. Agora saiba de uma coisa, quem sofre fazendo mal, está recebendo aquilo que é justo. Mas se você sofre por fazer a vontade de Deus, se você sofre porque você está fazendo certo, se alegre, meu irmão, porque Deus não vai abandonar você.
Sua consciência está tranquila. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um servo de Deus. Você é um cristão cumprindo o seu chamado de viver a vida que Deus quer para você? Sou missionário, eu tenho convicção disso. Então saiba que maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Porque é Cristo que está com você. Versículo 19 diz: é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de consciência com Deus. Porque se existe alguma glória, com certeza é essa. Porque se for sofrer pecando, e vai estar sendo bofeteado por isso, para que você vai suportar o sofrimento com paciência se você sabe que está sofrendo porque plantou aquele sofrimento? Agora, se você, quando pratica o bem, do mesmo jeito é maltratado e afligido, e você suporta com paciência essa prova, isso é do agrado de Deus, porque Deus, Ele é justo. Isso é do agrado de Deus porque você está fazendo o seu melhor. Porquanto foi para isso que você foi chamado. Para quê? Para sofrer? Também. Mas sofrer agradando a Deus. Somos chamados para agradar a Deus independente do que soframos. Sofremos muito. Mas Cristo também sofreu. E sofreu não foi porque merecia não. Sofreu no nosso lugar. Para cumprir o propósito do Pai. Para nos dar uma oportunidade de ter vida com abundância. Deixando para nós o exemplo. Para que a gente não pare. Para que a gente não desista. Para que a gente não volte atrás. Mas a gente siga adiante. Avante. Seguindo o exemplo que Ele deixou. Missionário Ítalo, você quer me dizer que o meu chamado é sofrer? Se você sofrer para cumprir o chamado de Deus, a única palavra que eu posso lhe dizer nessa noite é: valerá a pena. Então, siga Jesus passo a passo. Siga Jesus passo a passo. Sem olhar para trás. Porque no final da caminhada, Ele estará lá, de braços abertos, dizendo para você: vinde, benditos de meu Pai. E Ele vai enxugar dos seus olhos cada lágrima. Vai acalmar o seu coração. E no abraço que Ele lhe dará, você sentirá que a sua vida aqui não foi por acaso. Você era um forasteiro, era um peregrino em direção à sua verdadeira casa, ao lado de Deus, nos braços do Pai. Qual é o seu chamado? O seu chamado é viver com Cristo e para Cristo. Porque uma vida sem Cristo não vale a pena. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você. E convidar você a repetir isso no seu coração. A repetir isso no mais íntimo do seu ser. A minha vida só vale a pena com Jesus e para Jesus. Pai querido e santo, eu sei que o meu chamado é te amar e sei que o teu chamado é o melhor para a minha vida. Por isso eu peço humildemente, Pai, não deixa que o aumento do pecado, não deixe que as tentações da carne, que as tristezas e lutas dessa vida me impeçam de cumprir esse propósito. Me ensina, Senhor, a te amar sobre todas as coisas. Eu quero te amar, Senhor, acima do sofrimento. Eu quero te amar, Senhor, acima do pecado. Eu quero te amar acima das riquezas. Eu quero te amar. Eu preciso te amar. Eu não posso viver, porque a verdadeira vida é o teu amor em nós. Então enche, Senhor, o nosso coração do teu amor. Enche o meu coração, Senhor, tanto do teu amor, para que quando eu olhar para alguém, eu ame.
Enche o meu coração do teu amor, Senhor, para quando eu olhar para alguém, eu perdoe. Encha, Senhor, meu coração do teu amor, para que quando eu olhar para alguém, esse alguém sinta o teu amor na minha vida. O Senhor nos chamou, e o teu chamado é a única e melhor alternativa. Não nos deixa ser rebeldes, não nos deixa ser omissos. Que cada um de nós, Pai, seja parecido com Cristo. Eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Se nessa noite você entende que precisa entregar sua vida por inteiro a Cristo, é a melhor coisa que você pode fazer e a única que vale a pena. Faça isso. Procure um irmão da igreja, procure o pastor, levante sua mão agora se quiser, mas faça isso. Não deixe para depois. Eu não quero convencer você a ser crente, evangélico, protestante, batista, seja lá o que você queira identificar. Eu quero convidar você a entender que a sua vida só valerá a pena com Cristo. E é de Cristo que você precisa. E esse é o chamado de Deus para você nessa noite. Receba Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, único dono da sua vida. 20 anos atrás eu fiz isso. E eu creio, vale a pena.